bem claro os critérios de inclusão do pessoal nessa lista. Alguns critérios, eu gostaria de saber agora sobre exclusão. Por exemplo, o Vitor, que trabalhou várias vezes com você, e também o Adriano, que também trabalhou com você várias vezes. Eles ficaram fora dessa lista, por quê? E a opção que você fez pelo Gomes, que já vinha trabalhando com você, também é uma coisa clara, não nos últimos tempos, e principalmente o Adriano, que foi o grafite que para nós, ou não, pode ter sido a grande surpresa da sua lista. Olha, eu não tenho problema nenhum responder para vocês, mas eu gostaria que essa coletiva, para o torcedor brasileiro, nós valorizássemos mais os jogadores que estão na lista da seleção brasileira. Mas vou responder sem problema. É a questão de outros jogadores, que você tem que ver o jogador em campo, jogar. A gente sabe do potencial deles no clube, sabe da qualidade, sabe da capacidade. Mas uma coisa é o clube, outra coisa é a seleção. Mas veja bem o que eu estou falando. Não estou dizendo se ele jogar na seleção não vai render. Não, é que não teve a oportunidade de ser colocado. O Adriano, nós demos inúmeras oportunidades, inúmeras chances para que se reverter uma certa situação. Mas aí vem daquela frase que eu vou repetir de novo, que vocês não gostam muito e me cobram, da tal da coerência, da convicção, do comprometimento. Chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão pelo coletivo, que é o mais importante da seleção brasileira, né? O grupo acolheu sempre o Adriano, todos nós acolhemos, mas chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão. E aí é uma questão do treinador. O emocional, o meu coração fala uma coisa, mas a razão pelaquilo que eu estou representando meu país fala outra, e eu tenho que ir por essa aí. Dunga, você falou agora há pouco do jogador, né, montar sua casinha, montar o seu tijolinho para estar nessa lista de 23 jogadores que vão para a África do Sul. O grafite montou de que jeito essa casinha, esse tijolinho para estar aqui hoje? Eu falei no início que tem jogadores que jogam 5 minutos e aproveitam. É como nós na nossa vida. Tem pessoas que têm inúmeras oportunidades e acham que sempre vão ter a próxima. E tem alguns que em 5 minutos demonstram por que elas vieram. Você não quer que um jogador chegue na seleção e arrebente, mas eu quero que ele, quando ele colocar aquela camisa amarela, ele tenha uma postura de campeão, que ele tenha a personalidade que ele demonstrou dentro do seu clube. E é um jogador que supre as características mais ou menos do Adriano. Dunga, aqui do seu lado esquerdo. Sem falar em quem não veio nessa lista, como você acabou de dizer, mas com tantos nomes que apareceram aí recentemente, sem história na seleção, a gente pode até nominar aí os jogadores como o Neymar, o Ganso. Como é que você convive com essa aclamação, digamos assim, do torcedor, do que esses dois jogadores se transformaram para o torcedor, para a mídia esportiva? E você chegou a pensar em ponderar a ida deles para a seleção? Alguma coisa fora o momento que você gosta de avaliar bastante fez essa diferença para eles não estarem na lista hoje? É justamente isso. Eu tenho que avaliar os jogadores quando estão na seleção brasileira. Avalio, sem dúvida nenhuma, acompanho aqueles que eles fazem no seu clube, né? Mas se eu te fizer uma pergunta, em dezembro, por que você não reclamava? Em janeiro, por que não reclamava? Em fevereiro, por que não reclamava? Não pedia. Então, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu que é interessantíssima. Eu vi todas as listas de vocês, tá? Mas daí um momento eu tive que montar a minha lista. Sabe por quê? Porque cada mês vocês trocavam a lista. Eu cheguei, se eu convocar hoje, daqui a um mês, quando passar a lista para a FIFA, vou ter que mudar tudo novamente. Foi como um amigo meu falou, Dunga, tem que levar fulano. 2 meses na minha cabeça, eu brincando com ele. Aí chegou depois de 2 meses e falou, não, Dunga, não leva mais que eu não quero. Eu falei, agora deu azar, já mandei a lista ontem. É assim. Agora, que esses jogadores têm um talento imenso, que são fantásticos, não tenha dúvida nenhuma. Tem o Gilberto agora, também, são 3 para se levar para uma Copa do Mundo, você tem que testar. E aí eu vejo assim, pessoal, às vezes os caras ficam bravos com a minha resposta, que eu sou gaúcho, que eu sou duro, né? Aí o cara fala, não, tem que levar para a experiência, para 2014. Agora, vamos dizer uma coisa. Vocês acham que eu não tenho um pouquinho de inteligência, só um pouquinho, que eu vou preparar uma seleção para 2014? Eu tenho que ganhar hoje. Porque a cobrança que tem em cima de mim é hoje, não é 2014. Então, para o torcedor entender
Pô, eu sou tranquilo, cara. Agora, eu também entendo que vocês têm um espaço, que tem que falar, que tem que discutir, tem que... Agora, pensam bem, assim, ó, tira um pouquinho, assim, de que não gostar do Dunga, do treinador, e fala, pô, vai preparar um time para 2014, vai levar para a experiência. Até eu brinquei pro Jorginho, pô, Jorginho, vou levar o meu e o teu filho para a experiência, para a Copa do Mundo, pô. Tem que levar para quem tem que ganhar. Que eles merecem uma oportunidade, merecem, só que o desenvolvimento desses jogadores se deu em fevereiro, março, né? Assim, para refrescar um pouco a memória do torcedor, de vocês, né? Da responsabilidade que eu tenho como treinador da seleção brasileira. Dia 15 de dezembro, quando acabou o campeonato, mais ou menos, o campeonato brasileiro, eles eram reserva. Aí foram de férias em dezembro. Voltaram em janeiro a preparação. Fevereiro e março. Vocês acham que um jogador, por mais potencial que tenha, vai estar preparado para uma pressão que se tem dentro de uma seleção brasileira, dentro de uma Copa do Mundo? Pode ser que tenha. Mas a tendência, a experiência por outros treinadores que passaram aí, por outras seleções, a maioria das vezes não deu certo. Dunga, estou aqui à sua direita aqui, ó. Eu quero te perguntar sobre dois jogadores. Um já um tanto cascudo de seleção e que a gente deposita muitas esperanças, que é o Kaká. E não veio muito bem no Real. Que tipo de tratamento ele vai receber? Outro está voando, que é o Daniel Alves. Você pode utilizá-lo como meia-direita, ele pode reaparecer numa lateral esquerda, como foi contra a África. Gostaria que você falasse desses dois jogadores. Bom, os jogadores que eu convoquei, eu tenho inteira confiança em todos eles. E desde o meu primeiro dia na seleção brasileira, eu falei isso para os jogadores. Se eu convoco, é que eu tenho confiança e transmito essa confiança para eles entrarem em campo. E se eles estão à minha disposição, podem jogar em qualquer posição. O Kaká, é indispensável falar da sua capacidade, da sua qualidade, do jogador que é. Assim como o Robinho também, que passou na outra Copa do Mundo, é a segunda Copa do Mundo, são jogadores que são protagonistas, que têm que ser protagonistas pela capacidade, pela qualidade, pelo que se espera desses jogadores, né? E a troca, quando um jogador troca de São Paulo para Rio, do Rio para o Rio Grande do Sul, já tem dificuldade. Você imagina trocar da Itália, onde tu é o ídolo, que era o maior ídolo do Milan, todas as situações, conhecia alimentação, trânsito, casa, tudo, vai para o Real Madrid, com uma responsabilidade grande, muda-se a preparação física, muda-se o método de treinamento, muda-se seus companheiros, e as pessoas querem as coisas imediatas que se resolva. E aí, como é um jogador diferenciado, vence as faltas, acaba se machucando, se lesionando, a cobrança porque ele volte o mais rápido possível, não nas suas melhores condições físicas, e tem essa cobrança que ele tem que resolver o problema. Então, tenho certeza com o Kaká, conosco, né, desculpa, senão amanhã vão dizer que eu não sei falar português, né? Vai ter um tratamento como os demais jogadores, nós vamos colocar ele no melhor condicionamento físico, assim como os demais, das totais condições. E o Daniel, eu vou contar uma história do Daniel que demonstra que é o espírito da seleção que nós montamos. Eu chamei o Daniel, apesar das pessoas falar que eu não falo com o jogador, que eu não converso, eu chamei o Daniel para conversar e falei para ele, ó, Daniel, quero falar contigo, que sei que você é lateral, que é a sua posição, mas o Maico vem jogando com nós muito bem, vem uns tempos, mas eu tenho a mesma confiança que eu tenho no Maico, tenho com você, só por uma opção tática joga o Maico, né? E eu tenho te colocado em posições diferentes, né, da sua. Eu quero perguntar se você se sente constrangido por essa situação ou não. Ele falou, professor, só não me põe de goleiro, aonde o senhor me põe eu jogo. Então é esse espírito que tem que ter na seleção brasileira, de contribuir e de ajudar. Então, não só o Daniel, como todos os outros, em determinado jogo, dependendo da questão tática, da forma como joga o adversário, nós vamos usar essas peças que você tem à disposição.